falando sobre o abdômen, então a cavidade abdominal, as reflexões do peritônio, as suas generalidades, para depois passar, então, para a sua função visceral, para a sua composição visceral, certo? Então, o abdômen, ele é a cavidade que vai ser delimitada superiormente pelo diafragma, que não aparece nesta imagem, certo? Que vai ser o assoalho da cavidade torácica, até a pelve, que é nessa região que a gente vê aqui, recoberta por músculos. O conteúdo dessa cavidade abdominal vai ser a cavidade peritoneal, pela reflexão do peritônio, e vão ser os órgãos gastrointestinais, além dos vasos linfáticos e nervos. A parede, ela vai ser formada, então, por uma caixa osteocartilaginosa, em que a gente vai ter, então, o gradil costal superiormente e os ossos do quadril inferiormente, que vão formar também os ossos da pelve. E ela vai ser subdividida em parede abdominal anterior, paredes laterais, direita e esquerda, né, como a gente pode ver aqui, ó, lateral, tá? E parede abdominal posterior, que não está marcada neste slide aqui, mas aqui dá para ver um pouco a parede posterior. Então, anterior, lateral, ó, lateral e posterior. Então, de novo, a parede anterior, certo? Que vai conter, então, os músculos, e a parede lateral, também contendo músculos, e a parede posterior. A parede, ela vai ser dividida em camadas, as camadas da parte mais externa para a parte mais interna. É interessante, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma incisão, ou vai ter acesso à cavidade abdominal, ou cavidade peritoneal, de fato, a gente tem que ultrapassar com o bisturi essas camadas, que vão ser a pele, o tecido celular subcutâneo, a fáscia profunda, os músculos, a fáscia transversalis, a gordura extraperitoneal ou pré-peritoneal e o peritônio parietal. Ou seja, para chegar nas vísceras, lá na cavidade peritoneal, nós temos que ultrapassar 7 camadas, certo? E foram essas que eu falei para vocês. Tem uma ilustração, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá aqui. Mas eu acho que quando eu falar dos músculos mais adiante, eu vou conseguir mostrar para vocês. Bom, ainda na anatomia de superfície, nós vamos ter algumas características da parede abdominal, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, o umbigo, que é uma cicatriz, né, que se chama cicatriz umbilical remanescente do umbigo, do cordão umbilical, vai estar localizado na altura de L4 e L5. Essa é a posição do umbigo. Nós vamos ter bem no meio uma linha que pode ser mais escura, por exemplo, em gestantes, que nós vamos chamar de linha alba. Depois, lateralmente, ó, se vocês forem lateralmente, vocês vão ver uma linha lateral a cada lado, que se mostra às vezes convexa, e que vai da nona cartilagem costal até o tubérculo do pubis, aqui embaixo, tá? Essas linhas aqui, de um lado e do outro, vão se chamar de linha alba. Depois nós vamos ter a linha arqueada, que é no pubis, lateralmente no pubis, aqui a gente não consegue identificar, que é uma continuação, então, do ligamento inguinal. Vamos ter intersecções tendíneas, que são essas aqui, e que vão separar os gomos, né, do músculo reto abdominal, que é esse músculo anterior aqui de cada lado. Vamos ter o ligamento inguinal, que era o nosso ponto de referência lá na região inguinal, vocês devem lembrar quando a gente estudou, então, a raiz da coxa. E vamos ter algumas outras pontos de referência, que são a sífice do pubis, a crista púbica, o tubérculo púbico e o tubérculo ilíaco, que a gente identifica, então, nos ossos, né? Nessa imagem nós não conseguimos identificar. Para facilitar o estudo, então, visceral das estruturas que compõem essa cavidade peritoneal, nós vamos dividir, então, a parede e a cavidade em 4 planos em 9 regiões. Os 4 planos são o seguinte: primeiro plano é o plano subcostal, que é esse aqui, que passa por baixo, então, da 11ª e 12ª costelas,
basicamente 11ª, né? Plano subcostal, 12ª. Um plano intertubercular, que passa, então, que atravessa os tubérculos ilíacos. Então, aqui, intertubercular. E mais ou menos passa pela linha hemiclavicular, né? Que são as linhas médio-claviculares, desculpa, os planos das linhas médio-claviculares. E aqui, então, seria o plano intertubercular, que passa nos tubérculos, então, do pubis. Aqui, tá? Então, o plano subcostal, o plano intertubercular, que passaria mais ou menos aqui, os planos sagitais, que acompanham, então, as linhas médio-claviculares, uma de cada lado. Nós temos também um plano, que é o plano transpilórico, que ele atravessa uma região chamada de piloro, tá? E um plano transumbilical, que atravessa a linha umbilical. Então, 4 planos, certo? Aqui, aqui, né? O outro seria aqui. E também temos o plano que passa na linha média e que atravessa o umbigo, que é transumbilical. A partir disso, a gente vai, então, ver ainda os quadrantes. Então, vão ser divididos em quadrantes nessa região aqui: quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. E também vamos ver nessa região aqui, certo? As regiões do epigástrio, do mesogástrio, do hipogástrio, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda, que seriam as 9 regiões, tá? Então, 9 regiões ou 4 grandes regiões, que seriam do quadrante superior direito, esquerdo, inferior esquerdo. Então, as regiões abdominais, de novo, então, para vocês entenderem bem, os 4 planos, certo? Que a gente traçou: médio clavicular, intertubercular e subcostal, determinando, então, as regiões de hipocôndrio direito, epigástrio e hipocôndrio esquerdo, lateral direito ou flanco direito, lateral esquerdo ou flanco esquerdo, umbilical ou epigástrio, inguinal direita, inguinal esquerda e hipogástrio. Por que a divisão dessas regiões? Porque essas regiões vão nos ajudar a identificar especificamente as estruturas intraabdominais. Por exemplo, no hipocôndrio direito, a gente sabe que é o local onde fica o fígado e a vesícula biliar. No epigástrio, é a região, então, do esôfago terminal e do estômago. E no hipocôndrio esquerdo, a região do baço. Na região umbilical ou mesogástrio, a região do intestino delgado. Na região do hipogástrio, a região da bexiga, do útero, tá? Nas mulheres. No inguinal, região fossa ilíaca direita e esquerda. Na direita é a região, então, do seco, do apêndice secal. A esquerda é a região, então, do sigmoide. Nas mulheres, a gente pode considerar os ovários ainda nas 2 regiões, a direita e a esquerda. Então, a gente vai identificando as estruturas abdominais a partir das regiões. Fora, além desses planos, então, nós vamos voltar um pouquinho para a parede abdominal e a gente vai ver, então, que a parede abdominal vai conter esses músculos e vai ter também uma face, tá? Quando a gente ultrapassa a pele, a gente vai ter um tecido adiposo, tecido de gordura, que é a segunda camada, em que vai se dividir em face superficial, em uma lâmina superficial de tecido adiposo, chamada de face de Camper, e uma lâmina profunda de tecido fibroso de pouca gordura, chamada fáscia de Scarpa, que é a mesma fáscia que se acompanha, que se continua com a fáscia lata e a fáscia de Colles, tá? Ainda nós temos essa musculatura da parede abdominal, que são os músculos retos do abdômen, um de cada lado, por isso que eu falei no plural, tá? E os músculos oblíquos, certo? Nós vamos ter o oblíquo externo, o oblíquo interno, tá? E o músculo transverso do abdômen, abaixo do oblíquo interno. Nós temos também o músculo piramidal, que pode estar presente ou não, ele é inconstante nessa região. O músculo oblíquo externo, pessoal, ele tem origem da 6ª, 10ª cartilagem costais e vai se inserir lá no ligamento inguinal, vai formar o ligamento inguinal, em inserção na linha pectínea e no ligamento lacunar, que é uma reflexão da linha pectínea
no osso do pubis. Já o músculo oblíquo interno, ele é um músculo que ele fica abaixo do externo e que fecha em ângulo reto com o oblíquo externo e curva-se sobre o cordão espermático, que é essa estrutura aqui, ó, no canal inguinal, e vai formar o tendão conjunto, certo? O tendão conjunto é a associação das fibras do músculo oblíquo interno com o músculo transverso do abdômen, que fica abaixo dele. E o músculo transverso do abdômen é aquele que vai ter fibras horizontais e fica abaixo do oblíquo interno. E o reto abdominal, como eu já tinha mostrado para vocês, um de cada lado, separados, então, pela fáscia do reto abdominal, e também tem as intersecções tendíneas que separam, então, em gomos, esse reto abdominal. Bom, abrindo aqui a bainha do músculo reto abdominal, que é essa face aqui, ó, que foi aberta, anteriormente estava fechado, ó. Estão vendo essa estrutura branca? Isso é a bainha anterior do reto abdominal. Aqui foi retirada. Aqui também foi retirada, ó, dos dois lados, certo? A bainha do músculo reto abdominal, ela vai ser anterior e posterior, atrás dele. E nessa bainha vão passar os músculos retos do abdômen e os vasos que vão nutrir, as artérias e veias que vão nutrir esse músculo, que são os epigástricos superiores e inferiores, além de 5 vasos e nervos intercostais inferiores e subcostal, tá? Abaixo dessa face, então, do músculo, dessa bainha do músculo reto, nós vamos ter ainda a face transversal ou transversalis e a seguir o peritônio. E aqui vocês conseguem ver também, olha só, os músculos intercostais se tornando superficiais. Isso aqui, ó, é o músculo oblíquo externo, aqui o oblíquo interno, e esse de baixo, onde os nervos estão em contato, é o músculo transverso do abdômen. E aqui a gente consegue ver as fibras, ó, do músculo oblíquo externo e a sua fáscia, né, indo lá no ligamento inguinal, tá? Aqui é a região, então, da linha alba, cicatriz umbilical, e a linha semilunar, que é essa daqui. Essa figura aqui é uma figura extremamente importante, porque ela vai nos mostrar que tem diferenças na disposição das fáscias musculares da parede abdominal anterior e lateral, anterolateral, acima do umbigo e abaixo do umbigo. Na verdade, um pouco abaixo do umbigo, na região da linha arqueada. Tá? A linha arqueada, nessa imagem não mostra bem, mas ela é uma linha que fica mais ou menos aqui, ó. Nessa região aqui, que é onde se termina, então, a bainha do músculo transverso, tá? Então, vamos ver. Acima, se toma como referência o umbigo, tá? Então, acima dessa região, nós vamos ter que, aqui são os músculos retos do abdômen, isso aqui é o reto do abdômen, aqui o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Então, a gente tem lá, olha, as camadas, a pele, o tecido adiposo, a aponeurose anterior, as fáscias, né? Então, a aponeurose anterior do músculo reto do abdômen, essa aqui, a aponeurose posterior do reto do abdômen, a fáscia transversal ou transversalis e abaixo o peritônio. O que acontece, pessoal? O músculo oblíquo externo, que é lateral, a sua aponeurose vem por cima e por baixo, tá? E se une aqui e passa na frente do reto. O músculo oblíquo interno, a sua aponeurose passa por cima dele e por baixo dele, envolve ele, e se juntam aqui e passa e se divide. Passa em cima do reto, na frente, e passa atrás do reto. E o músculo transverso do abdômen é a mesma coisa. A sua aponeurose passa na frente e abaixo, essa bainha, e aqui ela passa toda por trás do reto abdominal. O que acontece? Nessa região aqui, eu tenho que as bainhas do oblíquo externo e a parte anterior do oblíquo interno reforçam essa parede abdominal anteriormente, e a bainha posterior do oblíquo interno com a bainha do transverso reforçam essa parede posteriormente. Então, acima do umbigo, ou melhor, acima da linha arqueada, a minha parede abdominal é forte. Ela resiste ao aumento de pressão intraabdominal. E quando é que aumenta a pressão intraabdominal? Por exemplo, quando a gente vai pegar algum objeto bem pesado, eu vou
pegar um saco de cimentos, eu tenho que fazer muita força, né? Eu vou pegar uma caixa com tijolos, enfim, quando eu vou arredar um móvel pesado, então aumenta a pressão intraabdominal, e essas aponeuroses musculares protegem a nossa parede abdominal para que não ocorra extrusão das vísceras internas, né, das vísceras que estão na cavidade. Porém, abaixo do nível do umbigo, da linha arqueada, as coisas mudam. A gente vai ter os retos na disposição usual, os oblíquos e transversos também. Só que a aponeurose, né, dos 3 músculos, do oblíquo externo, interno e transverso, todos passam na frente do reto. E se diz que essa parede aqui, ó, é fraca. Então, abaixo do umbigo ou da linha arqueada, a parede abdominal é fraca, e no aumento da pressão intraabdominal, como com pessoas que exercem força intensa no seu trabalho, tem maior risco de ter hérnias de parede abdominal. Então, as hérnias são mais comuns na região inferior da parede abdominal, explicada por esta disposição das aponeuroses musculares. Aqui mostrando, então, de novo, uma dissecção, tá? A gente tem a bainha, né, posterior do músculo reto do abdômen, e aqui o reto do abdômen, ó. Aqui vendo os vasos epigástricos inferiores, que passam, então, entre as bainhas anterior e posterior do reto, vindo inferiormente ali da região da ilíaca externa, tá? E rebatido o músculo reto, tá? Existe uma outra região também, que se diz que é uma região de fraqueza, que é a do encontro, então, do grande dorsal com o oblíquo externo, sobre a crista ilíaca, e é póstero-lateral, que é o triângulo, então, de Jean-Louis Petit, que é uma região, então, que também pode predispor a uma hérnia na região lombar, tá? Menos frequente, mas que pode também predispor. A vascularização da parede abdominal se dá por 2 grandes artérias. As artérias epigástricas inferiores, que correm entre as bainhas anterior e posterior do reto, que vem da ilíaca externa, tá? Aqui. Epigástricas inferiores. E as epigástricas superiores, e se anastomosam no nível do umbigo. Aqui tá tendo anastomose. Aqui é inferior e aqui é superior. A epigástrica superior, que é o ramo, né, a porção terminal da torácica interna. E nós vamos ter também a irrigação das artérias intercostais, torácica lateral, e irrigação superficial, não tão importante, mas também superficial, dos vasos, das artérias epigástricas externas, tá? Os superficiais, tá? Da circunflexa superficial do íleo e da pudenda externa também. Essa é a vascularização da parede abdominal. Então, aqui nós temos a drenagem venosa, que acompanha a irrigação arterial. Nós temos aqui, ó, a veia torácica lateral, né, as veias intercostais, subcostal, né, intercostais, a veia epigástrica inferior e a veia epigástrica superior, que são, então, as responsáveis pela drenagem venosa da parede abdominal, e também as veias aqui, né, a circunflexa superficial do íleo, a epigástrica superficial e a pudenda externa, formando um complexo venoso sobre, né, essa parede abdominal. A inervação da parede abdominal vai ocorrer por os nervos tóraco-abdominais, certo? Que passam profundamente no plano neurovascular entre o oblíquo interno e o transverso e se superficializam anteriormente, certo? Para a inervação sensitiva também. Os 6 nervos torácicos inferiores, tá? Eles vão ser de T7 a T11 e T12, que vão ser os que vão inervar a parede abdominal. E a porção mais inferior, ou seja, essa região aqui da fossa ilíaca, vai ser inervada pelo nervo ilioinguinal, que vem de L1, e pelo nervo ilio-hipogástrico, tá? Sendo que o ilio-hipogástrico inerva a pele inguinal, e o ilio-inguinal, o anel inguinal superficial, que aqui não está aparecendo o anel inguinal superficial, mas depois eu vou mostrar uma ilustração para vocês. E aí, a superficialização dos nervos intercostais vai formar os ramos, que são os cutâneos anteriores e cutâneos laterais. Lembrando que a inervação, então, vai ser no nível do umbigo, formada por T10, tá? Vem a informação de T10,
Abaixo de T10, então T11 e T12 na região do hipogástrio, na região do mesogástrio, T7, T8 e T9, tá? Para vocês se acharem. Ainda, na irrigação das artérias da parede abdominal, a gente tem as intercostais posteriores também, que não tinha falado ainda, que vai originar ramos anteriores e colaterais, as subcostais, as lombares superiores, que isso são as que vão irrigar a parte posterior, né? Eu acabei mostrando aqui a anterior, e essa parte anterior, então, que eu tinha falado para vocês, em que também consta a artéria circunflexa profunda do ilho. A drenagem linfática, então, vai ter, vai ser guiada, né, para os linfonodos axilares, para os linfonodos inguinais, para os lombares profundamente e para os ilíacos comuns também. Agora a gente vai entrar, então, numa região que se chama região inguinal. Essa região inguinal, que é essa região aqui da raiz da coxa com o tronco, é uma área de fraqueza da parede abdominal anterior, como eu falei antes para vocês, pela disposição das aponeuroses, é um local de hérnias e é um local de rupturas de fibras aponeuróticas, tá? Nessa região nós vamos ter o canal inguinal, que aqui encontra-se aberto, mas aqui aparece bem direitinho, ó, o canal fechado, que é uma passagem oblíqua, tá? Que se estende em direção descendente e medial, paralela ao ligamento inguinal, e tem em torno de 4 centímetros no adulto, de comprimento. Esse canal inguinal vai se abrir em uma região que se chama anel inguinal externo, ou anel inguinal superficial, aqui aparece bem o anelzinho, ó. E esse anel inguinal superficial, ele vai ser reforçado pelo tendão conjunto. Então, anteriormente, por fibras do oblíquo externo, no teto pelo tendão conjunto, que é o oblíquo interno com músculo músculo transversal. E vai ter também o anel inguinal profundo. O anel inguinal profundo é o que fica profundamente ao canal. A gente não vê aqui, por exemplo, ó, nós vemos o anel superficial, mas o profundo a gente não vê por quê? Porque ele é lá dentro na parede abdominal, tá? Esse anel inguinal profundo comunica o canal inguinal com a cavidade abdominal. Esse canal inguinal vai ter limites, tá, pessoal? Então, os limites vão ser assim, ó. A parede anterior vai ser formada pela aponeurose do músculo oblíquo externo, que é esse que vocês veem aqui. A parede posterior, que é lá atrás, ó, vai ser formada pela fáscia transversal, reforçada pelo tendão conjunto. Ó, então, aqui a fáscia transversal e aqui o tendão conjunto. O teto vai ser formado também por fibras do oblíquo interno e transverso do abdômen, que também é o tendão conjunto. E o assoalho vai ter o ligamento inguinal, aqui, ó. Esse é o ligamento de Gimbernat, que é o lacunar. Mais superiormente, o ligamento inguinal, que vai ser o assoalho, então, desse canal inguinal. São os limites do canal inguinal. Qual é o conteúdo do canal inguinal? O conteúdo do canal inguinal vai ser o funículo espermático no homem, tá? E o ligamento redondo do útero nas mulheres. Além disso, um ramo genital do nervo genitofemoral. Então, aqui a gente consegue ver, ó, o funículo espermático, né? Porque é uma parede masculina, certo? E nas mulheres, então, esse ligamento redondo do útero. Canal inguinal mostrado aqui também, ó. Vejam as paredes, né? Olhem aqui, ó, o oblíquo externo, né, a aponeurose, olhem o oblíquo interno e o transverso formando o tendão conjunto, né, vão formar o teto e a parede posterior também. Aqui o anel inguinal superficial, aqui o anel inguinal profundo, certo? E no assoalho profundamente o ligamento inguinal. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. O funículo espermático, pessoal, que é essa estrutura aqui, que vai se conectar, então, com os testículos, né? É uma estrutura masculina, da pelve masculina. Vai conter o ducto deferente, a artéria para o ducto deferente, uma artéria testicular para irrigar o testículo, o ducto deferente para a passagem, então, permitir a passagem dos espermatozoides, o plexo venoso pampiniforme, que vai originar a veia testicular.
Também vai conter um ramo genital do nervo gênito-femoral, fibras nervosas aferentes simpáticas e viscerais, linfáticos, tá? Vão formar este cordão que se chama cordão inguinal ou funículo espermático. Bom, na cavidade peritoneal, pessoal, nós vamos ter a reflexão do peritônio, que é uma serosa, assim como a serosa da pleural, da cavidade pleural, na cavidade abdominal também nós vamos ter. É uma membrana serosa, transparente, fina, formada por mesotélio, que reveste a cavidade abdominal. Essa membrana também vai se dividir em lâminas parietal e visceral, conforme ela reveste a cavidade, e a parede internamente vai ser parietal, conforme ela reveste as vísceras, ela vai ser visceral, e vai formar o saco peritoneal maior, que é a maior parte dessa cavidade, e o saco peritoneal menor, tá? Delimitado por uma bolsa que se chama bolsa aumental, e ele vai estar localizado posteriormente ao estômago. Então, aqui a gente tem a cavidade peritoneal aberta, nós podemos ver o estômago, tá? O grande avental ou aumento maior, atrás o intestino, o fígado e a vesícula biliar, tá? O aumento maior é essa estrutura aqui, de serosa, de reflexão de peritônio, que contém gordura e que contém vasos, e que reveste anteriormente como se fosse um avental, por isso que se chama também grande avental, anteriormente as estruturas abdominais. O peritônio, então, ele vai se refletir internamente na cavidade abdominal ou cavidade peritoneal, como mostra essa figura aqui nesse corte, tá? Sagital. E vocês podem ver aqui, ó, essa parte branquinha contornando aqui, quando contorna a parede, ela vai se chamar de peritônio parietal. Quando contorna a víscera, ó, vocês vejam que tem uma linha aqui, ó, ele vai se chamar de peritônio visceral, tá? O que acontece é que esse peritônio vai delimitar vísceras intraperitoneais, retroperitoneais e pré-peritoneais. As vísceras intraperitoneais, como o nome diz, elas vão ser revestidas totalmente por peritônio, ou total ou parcialmente por peritônio. Então, olha só, esse é o fígado. Olha o peritônio aqui, ó, essa linha branca vindo por toda a volta do fígado. Então, o fígado é uma víscera intraperitoneal. Olhem o estômago vindo revestido externamente, ó, pelo peritônio. Então, o estômago é uma víscera intraperitoneal. E assim por diante. Agora, vocês vejam que o peritônio que vem na parede aqui em cima, ó, ele passa por cima dessas estruturas aqui, ó. Estão vendo? Então, estas estruturas são retroperitoneais, porque elas ficam atrás do peritônio. A aorta, cava inferior, pâncreas, a aorta e seus ramos são retroperitoneais, certo? Cólon sigmoide é retroperitoneal. E nós vamos ter as reflexões do peritônio formando meso, aumento e ligamento. Então, por exemplo, entre o fígado e o estômago tem essa lâmina de peritônio que é uma lâmina dupla, dá para ver aqui que é dupla, ó. Isso se chama aumento menor. Toda essa estrutura, aumento menor. Tá? Agora, quando contorna o estômago, vocês vejam que ela vem aqui e sobe, ela fica dupla, fica 4, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o aumento maior, tá? O aumento menor, atrás dele tem a bolsa aumental, então esse espaço que vocês veem aqui, ó, é a bolsa aumental, ou cavidade menor. E todo esse espaço que vocês veem aqui, onde ficam essas vísceras aqui, ó, é o aumento maior, ou cavidade maior, certo? Essas reflexões peritoneais, então, como eu falei para vocês, vão ter o nome, então, de meso, aumento, ligamento. O que é o meso? Meso é o mesentério. Então, por exemplo, o mesentério envolve um órgão e conecta esse órgão à parede. Querem ver? O meso do cólon transverso, ó. Isso aqui é o cólon transverso. Olha aqui, ó. Tem uma reflexão de peritônio que liga ele à parede posterior. Então, é um meso. Aqui o intestino delgado, essas bolinhas todas. Tem peritônio aqui que fixa o intestino delgado posteriormente. Então, também vai ser o meso do intestino delgado, que se chama mesentério. O meso do cólon transverso se chama mesocólon transverso, tá? E assim por diante. O aumento menor, ele vai vir da pequena curvatura do estômago, aqui, da pequena curvatura do estômago, e vai conectar o estômago ao fígado. Então, esse aqui é o aumento menor.
Já o aumento maior vai vir da grande curvatura do estômago e vai conectar ele ao cólon transverso, que é esse aqui. Então, isso aqui é o aumento maior. E os ligamentos, eles podem conectar víscera com víscera ou víscera com parede, certo? Então, aqui eu não tenho bem um ligamento para mostrar para vocês, mas eu acho que eu consigo mostrar em outra figura. Então, aqui, ó, aumento menor, pequena curvatura do estômago até o fígado. Atrás dele tem o espaço que se chama bolsa aumental, que é um espaço pequeno. E aqui, ó, nós vamos ter um ligamento, ó. O ligamento hepatoduodenal, que liga o fígado ao duodeno, tá? E nós vamos ter também um ligamento, que é o ligamento hepatogástrico, que vai ligar o fígado ao estômago, pequena curvatura do estômago. Aqui, o aumento maior, que é essa reflexão grande que eu tinha falado para vocês. Além disso, nós vamos ter pregas do peritônio, que vão conter vasos e remanescentes fetais, e que podem ser depressões ou fossas entre as pregas, tá? Então, essas pregas umbilicais, nós vamos ter assim, ó, uma prega mediana acima do umbigo, que nós vamos chamar de úraco, que é o remanescente, então, do úraco, né, que conectava a bexiga. Uma prega, aliás, desculpem, aqui é o ligamento redondo, superior ao umbigo é o ligamento redondo. Abaixo do umbigo, então, a prega mediana, que é o que conectava, que é o remanescente do úraco, que conectava o umbigo fetal à bexiga fetal. Depois, lateralmente, nós vamos ter uma prega umbilical medial, que é essa daqui, e mais lateralmente uma prega umbilical lateral. E nós vamos ter fossas, fossa mediana e fossa lateral. Então, uma prega umbilical mediana, que é o úraco, que é o remanescente fetal que ligava o umbigo à bexiga. Uma prega umbilical medial, que é essa daqui, que contém o remanescente, então, artéria umbilical obliterada, que não tem função nenhuma, né, depois do nascimento. E uma prega umbilical lateral, que contém a artéria epigástrica inferior, que é a artéria importantíssima que vai irrigar a parede abdominal inferior. Atrás, então, antes, entre a prega umbilical lateral e medial, nós vamos ter a fossa mediana, e depois, né, da prega umbilical lateral, a fossa, então, lateral, tá? Acima do umbigo, nós vamos ter o ligamento falciforme, que é uma grande prega mediana, e na borda livre contém o ligamento redondo, que é um remanescente da veia umbilical. Nós vamos ter, então, que a parede umbilical a parede abdominal pode apresentar herniações, que são protuções dessa parede por aumento da pressão intracavitária. E nós vamos ter, então, hérnia epigástrica, que é na região epigástrica, ou seja, na região do meso. Podemos ter hérnias umbilicais, podemos ter hérnia femoral e podemos ter hérnia inguinal. Por que motivo? Por fraqueza da parede. Sendo que destas hérnias, as mais comuns são as inguinais, e depois a femoral, mas a femoral mais comum em mulheres, mas a inguinal, justamente porque eu falei para vocês que abaixo do umbigo, então a parede abdominal é mais fraca, tá? Ainda nisso, nas hérnias inguinais, nós temos dois tipos de hérnias inguinais, que são a hérnia inguinal direta e a hérnia inguinal indireta. A hérnia inguinal direta, e voltarei então às pregas umbilicais, é aquela que acontece medial à artéria epigástrica inferior, ou seja, na fossa mediana. Ela é direta porque vai diretamente na parede. E a hérnia inguinal indireta é aquela que entra no forame, no anel inguinal profundo e passa o canal inguinal e desce até os grandes lábios ou a bolsa escrotal nos homens, sendo mais comum nos homens. Por quê? Porque nos homens tem a passagem do testículo, então é uma passagem maior e acaba sendo, né, tendo uma fraqueza, uma debilidade maior. Vai ser, então, lateral à artéria epigástrica inferior. Então, uma hérnia umbilical direta é medial à artéria epigástrica inferior e uma hérnia umbilical indireta é lateral à artéria epigástrica inferior. Aqui mostrando uma hérnia estrangulada. Então, uma hérnia é o quê?
é a saliência de uma víscera, o intestino delgado, geralmente, ou da gordura pré-peritoneal, em uma área de fraqueza da parede abdominal, e dependendo se essa víscera entrar e não conseguir sair, víscera eu falo intestino delgado, tá? Ela pode provocar dor e pode ocorrer isquemia da região, e aí a gente vai chamar de hérnia estrangulada. Aqui mostrando um afastamento, então, da linha alba, na verdade, da aponeurose dos músculos retos, provocando uma diástase ou diastase, tá? Muito comum e frequente após as gestações, certo? Então, pessoal, de parede